Conselheiro capaz. Capítulo 4. O que é aconselhamento? Noutético. Jesus Cristo está no centro de todo o genuíno aconselhamento cristão. Qualquer forma de aconselhamento que remova a Cristo dessa posição de centralidade deixa de ser cristã na proporção em que o faça. Obtemos conhecimento de Cristo e de sua vontade em sua palavra. Portanto, voltemo-nos para a Escritura para descobrir as orientações que Cristo, o Rei e cabeça da Igreja, deu-nos quanto ao aconselhamento dos que têm problemas pessoais. As Escrituras muito têm que dizer a respeito desse assunto. Talvez o melhor ponto de partida seja uma discussão em torno do que chamo confrontação noutética. As palavras nouthesia e nouthetel são as formas nominal e verbal neotestamentárias das quais se origina o termo noutético. No grego clássico, ocorre nouthetesis. A consideração da maior parte das passagens em que ocorrem essa forma levará indutivamente à compreensão do significado de nouthetesis. Confrontação noutética pela Igreja toda. Primeiramente, o que quer que seja a atividade noutética, é evidente que o Novo Testamento presume que todos os cristãos, e não apenas os ministros do Evangelho, devem ocupar-se nela. Em Colossenses 3,16, Paulo exorta: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos por ora. Vamos simplesmente transliterar a palavra seguinte: confrontando-vos uns aos outros nouteticamente. Segundo Paulo, todos os cristãos devem ensinar-se e confrontar-se mutuamente de maneira noutética. Em apoio dessa proposição, Paulo escreveu também em Romanos 15, versículo 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos confrontardes uns aos outros nouteticamente. Tanto em Colossenses como em Romanos, pois Paulo descreve o encontro dos cristãos em confrontação noutética como uma atividade normal da vida diária. Ele estava certo de que os cristãos de Roma podiam agir assim porque estavam cheios de conhecimento e bondade. Essas qualidades aparelham-nos para confrontar-se uns aos outros nouteticamente. Assim é que o primeiro fato fica patente. A atividade noutética é uma obra da qual todo o povo de Deus pode participar. É especialmente a obra do ministério. Mas, conquanto todos os cristãos devam aplicar-se a tal confrontação, a atividade noutética caracteriza especialmente a obra do ministério. Paulo considerava a confrontação noutética como parte vital do seu ministério. Observações incidentais em várias passagens mostram com clareza que essa atividade lhe era central. Em Colossenses 1,28, por exemplo, Paulo declara: o qual Cristo nós anunciamos, confrontando a todo homem nouteticamente e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. A proclamação de Cristo, feita por Paulo, incluía a confrontação noutética de todo o homem. Certamente a confrontação pública, mediante a prédica, fazia parte da atividade noutética de Paulo. Mas ele se lançava também à confrontação noutética individual. Colossenses 1,28 não se refere primariamente ao ministério público de Paulo, e sim, principalmente, a seu ministério particular a indivíduos.
patenteia-no suas palavras, confrontando a todo homem nouteticamente. Paulo confrontava as pessoas nouteticamente nos contatos diários resultantes de sua ação pastoral. O mais completo relato bíblico da atividade noutética pessoal de Paulo ocorre em seu discurso de despedida dirigido aos presbíteros de Éfeso, em Atos 20. É cena de mudança. Eles não se veriam mais. Nas observações que fez, Paulo reviu seu ministério de 3 anos em Éfeso, evocando o passado, olhando para o futuro e descrevendo o presente. Fez advertências acerca de problemas que provavelmente surgiriam, descreveu a espécie de atividade que desenvolvera enquanto estivera com eles e os exortou a continuarem a mesma obra entre o seu povo. O versículo 31 contém uma frase informativa que descreve mais plenamente a confrontação noutética. Suas palavras ajudam-nos a penetrar fundo no sentido do ministério de Paulo na localidade em que ele serviu por mais tempo quanto o saibamos. Em Éfeso, Paulo desempenhou não somente um ministério evangelístico, mas também um ministério pastoral, e isso pelo espaço de 3 anos, que fez ele durante esse período. Afirma ele, portanto, vigiai, a saber como eu vigiei, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de confrontar nouteticamente com lágrimas a cada um. É importante notar, primeiramente, que a confrontação noutética tomou grande parte do tempo de Paulo, desde que ele a fez noite e dia por 3 anos sem cessar. Paulo, de contínuo, confrontava nouteticamente as pessoas. Raramente imaginamos Paulo envolvido em obra pastoral. Sua imagem fundamental é a do missionário a cruzar vastos territórios e a singrar os mares. É comum pensar em seu notável ministério que espalhou a fé cristã por todo o oicomene. É claro que ele foi um missionário assim, mas onde quer que se demorasse durante certo período de tempo, Paulo se atirava à sólida obra pastoral necessária para a edificação das pessoas na fé. Diz ele que a atividade noutética era parte proeminente dessa obra. Essa é uma das razões porque suas cartas estão salpicadas de nome de pessoas específicas com as quais se envolvera muito intimamente. Paulo não se limitava a pregar nas praças, mas lidava com as pessoas como indivíduos, grupos e famílias, e as confrontava nouteticamente. 3 elementos da confrontação noutética. É importante definir de modo preciso a confrontação noutética. O que significa a palavra nouthetesis? O termo contém mais de um elemento fundamental. Esta é uma das razões da dificuldade para traduzi-lo. As traduções tradicionais vacilam entre as palavras admoestar, exortar e ensinar. A.T. Robertson, em sua exposição da Epístola aos Colossenses 1:28, verteu-o para pôr sentido em. Existe a tradução aconselhar, não obstante, nenhum vocábulo em português comunica o pleno sentido da palavra nouthetesis. Uma vez que se trata de um vocábulo rico de significado, sem equivalente exato em português, ele é transliterado neste volume. Provavelmente é importante continuar a transliterá-lo, visto que não existe equivalência em português. Os conceitos inerentes a essa palavra talvez não existam em nosso idioma. Talvez se
devesse fazer uma tentativa para transplantar o vocábulo grego para a língua portuguesa como um primeiro passo no esforço para estabelecer a nothetesis como conceito e como prática. A confrontação notética consiste de pelo menos 3 elementos básicos. A palavra é frequentemente empregada em conjunção com didasco, que significa ensinar, mas em Colossenses 3,16 e noutros trechos distingue-se daquela palavra. A confrontação notética sempre envolve um problema e pressupõe um obstáculo que tem que ser vencido. Algo vai mal na vida daquele que é confrontado. Kremer diz: algum grau de oposição foi achado e o que se quer é subjugá-lo ou removê-lo, não pela punição, mas procurando influenciar o nous. Didasco não envolve qualquer problema. Didasco simplesmente sugere a comunicação de informes, ensino. Tornar a informação conhecida, clara, compreensível e gravada na memória. A palavra didasco não inclui coisa alguma que diga respeito ao ouvinte, mas se refere exclusivamente às atividades do instrutor. A pessoa que está sendo ensinada pode estar ansiosa ou não por receber a instrução. Pode gastar grandes somas de dinheiro ou percorrer longas distâncias com enorme sacrifício pessoal a fim de poder receber a instrução. Ou então pode reagir como o típico aluno recalcitrante. Mas o vocábulo didasco nada diz a respeito disso, tanto num caso quanto no outro. Por outro lado, a palavra nothetesis, que doravante aportuguesaremos para notetese, focaliza aquele que faz a confrontação e aquele que a sofre. A notetese pressupõe especificamente a necessidade de que se verifique mudança na pessoa confrontada, a qual pode opor ou não alguma resistência. No outro caso, há algum problema em sua vida, problema esse que requer solução. Por conseguinte, a confrontação notética sugere necessariamente, antes de tudo, que há algo de errado com o indivíduo que precisa ser noteticamente confrontado. A ideia de alguma coisa errada, algum pecado, alguma obstrução, algum problema, alguma dificuldade, alguma necessidade que precise ser reconhecida e tratada, é uma ideia fundamental. Em suma, a confrontação notética põe em relevo uma condição no consultante que faz Deus querer que ele passe por uma transformação. Daí o propósito básico da confrontação notética, que é a de efetuar mudança de conduta e de personalidade. O segundo elemento inerente ao conceito de confrontação notética é que os problemas são resolvidos noteticamente por meios verbais. Diz Trent, é o treinamento mediante a palavra de encorajamento, quando isso basta, mas também pela palavra de admoestação, de reprovação, de censura, quando estas se fazem necessárias, em contraste com o treinamento por meio de atos e de disciplina, que é paideia. O traço distintivo da nothesia é o treinamento via oral. Para argumentar, Trent cita o uso que Plutarco faz de tikoi logoi, palavras notéticas, e prossegue. Nothetein tinha muitas vezes
senão todas, o sentido de admoestar com censura. Finalmente, ele diz que a ideia de repreensão é afirmada pela derivação de nous e tithemi, que indicam que o que quer que seja necessário para garantir que a advertência seja levada para casa ou fique gravada no coração, está incluído na palavra. Assim, o conceito de nouthetese deve-se acrescentar a dimensão adicional da confrontação verbal pessoa a pessoa. Nouthetese pressupõe uma confrontação do tipo de aconselhamento cujo objetivo é realizar mudança de comportamento e de caráter no cliente. Em si mesma, a palavra nem inclui nem exclui uma situação de aconselhamento formal. Ela é suficientemente ampla para abranger a confrontação formal e a informal. No seu uso bíblico, a confrontação noutética visa a pôr em ordem o indivíduo mediante a mudança de seus esquemas de conduta, de modo que estes se enquadrem nos padrões bíblicos. Exemplos bíblicos específicos dessa atividade noutética podem se ver nas confrontações de Natã com Davi. Depois do pecado que este cometeu quanto a Urias e Batseba, 2 Samuel 11, e de Jesus com Pedro na restauração deste depois da ressurreição de Cristo, João 21. Na censurável conduta dele, registrada em 1 Samuel 3,13, vemos um caso de fracasso, justamente pela negligência na confrontação noutética. Tu lhe dirás que executarei justiça sobre a sua família para sempre, porque ele sabia que seus filhos estavam trazendo maldição sobre si mesmos, e ele deixou de discipliná-los. Barclay Translation. Na Septuaginta, versão grega do Velho Testamento, a palavra disciplinar aqui é a forma verbal enothetei. O pecado de Eli foi deixar de confrontar seus filhos nouteticamente. Ele deixou de falar com a urgência suficiente, com o rigor suficiente e com a seriedade suficiente para produzir genuínas mudanças neles. Em 1 Samuel 2:22, há, de fato, o registro de uma última tentativa fraca e fútil feita muito tardiamente. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de modo como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois todo este povo ouve constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor, pecando o homem contra o próximo. Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. A palavra disciplinar, 1 Samuel 3,13, na tradução de Barclay, a Amplified e a RSV, trazem restrain, que quer dizer refrear. E a edição revista e atualizada no Brasil usa a palavra repreender. Não é tão boa a tradução como o seria, talvez, transliterar o enothetei da Septuaginta por confrontar nouteticamente ou aconselhar nouteticamente. Aplicando isso à tradução de Barclay, a frase final ficaria: deixou de confrontá-los nouteticamente ou deixou de aconselhá-los nouteticamente. A palavra hebraica significa enfraquecer e parece conter a ideia de combinar as atividades pecaminosas de outrem.
É interessante notar que em 1 Samuel 2:23 ele diz: ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Ele descreve a conduta dos seus filhos como sendo mau procedimento. Isto é, literalmente, coisas pecaminosas. Atos. Se ele dependia de outras pessoas para descobrir o mau comportamento dos seus filhos, alguma coisa estava errada. Na verdade, ele deveria ser um dos primeiros a sabê-lo e a confrontar notaticamente seus filhos sobre esses atos. É do maior interesse observar que quando, afinal, Eli falou com os seus filhos, começou com a expressão fatal. Por quê? Por que fazer tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. A ênfase dada por Eli ao porquê pode indicar um dos seus fracassos como pai. Não tinha de ocupar-se com a investigação das coisas, dos maus atos praticados por seus filhos, além do fato já sabido por ele, que eram pecadores. Sua tarefa consistia em detê-los. Tão grande ênfase dada ao porquê pode revelar um esforço por encontrar razões exaustivas para excusar uma conduta que de outra forma seria descrita como pecaminosa. Teria ele deixado de confrontar notaticamente a seus filhos no passado, porque estivera sempre empenhado em achar desculpas para a má conduta deles? Em vez disso, ele teria agido melhor se tivesse salientado a expressão o que. Se ele tivesse comparado o comportamento deles com os padrões de Deus, talvez pudesse ter prestado ajuda a seus rapazes. Os métodos comuns de aconselhamento recomendam longas e frequentes excursões retrospectivas rumo às confusões dos porquês e paraquês da conduta. Os métodos comuns de aconselhamento recomendam longas e frequentes excursões retrospectivas rumo às confusões dos porquês e paraquês da conduta. Em vez disso, o aconselhamento notético aplica-se intensamente à discussão de o que. Todo o porquê que um consultante precisa saber pode ser claramente demonstrado pelo o que. O que foi feito? O que precisa ser feito para corrigi-lo? O que deverá constituir as futuras reações e respostas? No aconselhamento notético, a ênfase cai em o que, em lugar de em porquê, visto que já se sabe o porquê antes de iniciar-se o aconselhamento, a razão pela qual as pessoas se envolvem em problemas em suas relações com Deus e com o próximo está em sua natureza pecaminosa. Os seres humanos já nascem pecadores. Gasta-se muito tempo perguntando por quê. A pergunta por quê pode levar à especulação e à transferência da censura. O que leva à solução dos problemas? O que é o que você... O que é que você andou fazendo? É a significativa indagação a levantar-se. Respondida, os conselheiros podem então perguntar: o que se pode fazer acerca desta situação? O que diz Deus que pode ser feito? Desde que o aconselhamento notético procura corrigir os esquemas pecaminosos de conduta mediante a confrontação pessoal e o arrependimento, a ênfase é posta em o que? O que está errado? E o que é preciso fazer sobre isso? As pessoas nunca vão entender o porquê, mas claramente do que quando o foco é centralizado em o que. Portanto,
O segundo elemento característico do contato notético é a entrevista e discussão, aconselhamento em relação interpessoal dirigida para a produção de mudança rumo a maior conformidade com os princípios e práticas bíblicos. Quaisquer recursos verbais, desde que legitimamente bíblicos, podem ser empregados. O terceiro elemento presente na notetese tem em vista o propósito ou motivo subjacente à atividade notética. O que sempre se tem em mente é que a correção verbal visa a beneficiar o interessado. Tem-se a impressão de que nunca se perde esse motivo beneficente e de que ele é muitas vezes o motivo por excelência proeminente. Em 1 Coríntios 4,14, Paulo emprega a forma verbal da palavra da seguinte maneira: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos confrontar noteticamente como a filhos meus amados. A antítese que consta nesta frase traz à luz o termo interesse inerente ao vocábulo. Por causa desse fator, o termo descreve com propriedade o interesse do pai pelo filho e é frequentemente empregado em contextos familiares. Os tradutores da Septuaginta evidenciaram sua preferência pela palavra nas relações de Eli como um pai para com seus filhos. A relação paterno-filial aparece também em Efésios 6,4. Ali Paulo fala a respeito da criação dos filhos, na disciplina e na confrontação notética do Senhor. Na passagem paralela de Colossenses 3,21, Paulo exorta os pais a não irritarem a seus filhos. Em Efésios ele conclama: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Mesmo nas mais graves circunstâncias, um cristão desgovernado deve ser confrontado noteticamente como irmão. 2 Tessalonicenses 3,15. Assim, pois, o terceiro elemento presente na confrontação notética implica em mudar aquilo que em sua vida fere o consultante. A meta deve ser a de enfrentar diretamente os obstáculos e vencê-los verbalmente, não com o fim de puni-lo, mas sim de ajudá-lo. Kramer escreve: sua ideia fundamental está na seriedade bem intencionada com que se trata de influenciar a mente e a disposição de outrem mediante advertência, admoestação, exortação, com vistas a seu reajustamento conforme as circunstâncias. A ideia de castigo, mesmo a de castigo disciplinar, não é contemplada no conceito de confrontação notética. A notetese é motivada pelo amor e profundo interesse, sendo que os clientes são aconselhados e corrigidos por meios verbais para seu bem. Naturalmente, o objetivo último é que Deus seja glorificado. Como se vê nas palavras de Paulo, registradas em Colossenses 1,28, todo homem deve ser confrontado noteticamente a fim de que todo homem seja apresentado a Cristo como completo e maduro. Aí estão, pois, os três conceitos básicos presentes na palavra notetese. A notetese e o propósito da Escritura. A notetese harmoniza-se plenamente com o que Paulo diz em várias passagens sobre o propósito e o uso da Escritura. Em 2 Timóteo 3,16, escreve ele: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Paulo fala de confrontar todo homem noteticamente para que todo homem seja apresentado perfeito em Cristo. Poder-se dizer que as próprias Escrituras são noteticamente orientadas. Em 2 Timóteo
Paulo mostra que as Escrituras são úteis para aperfeiçoar o homem de Deus mediante o que se pode denominar meios noutéticos: ensino, reprovação, correção e treinamento, educação. Portanto, as Escrituras são úteis para os propósitos noutéticos de reprovar, ensinar, corrigir e treinar os homens na justiça, porque esta é a passagem clássica concernente à inspiração das Escrituras. Seu propósito primordial é frequentemente deixado de lado. Paulo estava preocupado em discutir não só a inspiração, mas principalmente o propósito das Escrituras. Argumenta que, visto que as Escrituras foram inspiradas por Deus, isto é, resultaram do sopro de Deus, são úteis para os fins noutéticos. No quarto capítulo, Paulo continua a discussão. Baseado em suas conclusões registradas no terceiro capítulo, Paulo exorta a Timóteo a usar as Escrituras concretamente, de acordo com os propósitos noutéticos que elas têm. Escreve ele: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. 2 Timóteo 4:2. Timóteo só poderia cumprir aquele mandado empregando nouteticamente as Escrituras. Portanto, a confrontação noutética tem que ser confrontação com os princípios e práticas das Escrituras. As palavras de Paulo em Colossenses e 2 Timóteo pertencem à mesma esfera. Em ambas as passagens, Paulo pensa em antepor a palavra de Deus à vida dos leitores, a fim de pôr às claras os padrões pecaminosos, corrigir os erros e estabelecer nova maneira de viver aprovada por Deus. Visto que o vocábulo noutético abrange todas essas ideias, parece ser um elemento modificador adequado para o aconselhamento. Envolvimento noutético. Retornando ao capítulo 20 de Atos, notemos o comentário que Paulo faz do pastoreio noutético exercido com lágrimas. Hoje em dia, raramente sucede que os conselheiros chorem durante as sessões de aconselhamento, embora, vez por outra, os conselheiros achem impossível evitar as lágrimas. Mas provavelmente não há necessidade de chorar como Paulo fez. A moderna cultura americana é diferente. Paulo vivia numa sociedade que estimulava o povo a expressar livremente suas emoções. Até muito recentemente, nossa cultura considerava tabu a livre expressão emocional. Quando um hebreu ficava aborrecido, em geral, rasgava sua túnica ao meio e lançava cinzas sobre sua cabeça. Para o americano moderno, e talvez para a maioria dos brasileiros, isso é perder a calma. Na maior parte, os americanos não choram, nem gemem, nem rangem os dentes, a despeito de quaisquer tribulações. Se esta supressão das reações emotivas é boa ou má, é outra história. Mas as lágrimas de Paulo revelam claramente um fato: ele se deixava envolver profundamente nos problemas de sua gente. O envolvimento pode diferir não só em intensidade, mas também em qualidade. As lágrimas mostram que o envolvimento de Paulo era total, tanto em intensidade como em qualidade. Aos Coríntios, Paulo escreve: quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza ou tropeça, que eu não me inflame. 2 Coríntios 11:29. Em sua terceira carta, João também dá evidência de envolvimento noutético. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então, o aconselhamento noutético encarna necessariamente a mais profunda espécie de envolvimento. Há uma prevalecente ideia de aconselhamento que diz: não se envolva demais com o seu cliente. Segundo essa opinião, a imagem do conselheiro ideal é a de um profissional
estoicamente clínico que adota atitude estéril e hospitalar. A semelhança da ética do médico, à beira da cama, pensa-se às vezes que o conselheiro precisa assumir áreas hospitalares à beira do sofá do cliente. Ainda quando possa estar sentindo forte empatia no fundo, idealmente não deve reagir de modo que se manifestem os seus verdadeiros sentimentos. Nunca deve parecer chocado, deve manter sempre uma postura neutra e não arbitral, sem importar se o que o cliente revela por bom ou mal. Sua posição é neutra, ele nunca deve expressar seus sentimentos nem seu ponto de vista pessoal sobre o assunto. Enquanto que o consultante deve estar inteiramente aberto, o conselheiro jamais deve ser conhecido em sua personalidade total. Vê-se aí um padrão duplo. Qualquer ideia de que essa neutralidade é possível tem que ser descartada. Voltaremos a essa matéria mais tarde. Talvez basta anotar aqui que o aconselhamento bíblico frequentemente é tão excitante que os conselheiros notéticos chegam a levantar-se, a andar à volta da sala, a gritar, a rir com espalhafato e ocasionalmente chegam até a derramar lágrimas. Amor é o alvo. Quais as metas do aconselhamento noutético? Em 1 Timóteo 1,5, Paulo coloca assim o tema. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. A palavra autorizada poderia ser acrescentada a essa tradução. Ora, o intuito da presente admoestação ou instrução autorizada visa o amor. A palavra original parangelia inclui mais do que simplesmente a admoestação ou instrução. É uma instrução imposta com autoridade. Pressupõe-se a autoridade de Deus. O propósito da pregação e do aconselhamento é alimentar o amor a Deus e o amor ao próximo, como Deus manda. Jesus resumiu em termos de amor a guarda de toda a lei. Qualquer noção de autoridade como oposta ao amor é contrária às Escrituras. Contudo, saber amar é precisamente o problema humano. Como é que o homem pecador pode amar? Desde a queda em que o pecado de Adão levou a uma consciência culposa, a hipocrisia e a dúvida, é impossível aos homens naturais manterem puro o coração, boa a consciência e sincera a fé. Todos nascem com uma natureza pecaminosa e pervertida que vicia qualquer possibilidade desse tipo. Não obstante, o amor depende precisamente dessas qualidades. Por isso é que Paulo condiciona o amor à solução desses problemas. Nota-se esta expressão, o amor que procede de. A instrução autorizada que Deus dá através do ministério de sua palavra, pronunciada publicamente do púlpito ou em particular no aconselhamento, é o meio pelo qual o Espírito Santo produz amor no coração do crente. O supremo propósito da prédica e do aconselhamento é a glória de Deus, mas o lado de baixo desse esplêndido arco-íris é o amor. Uma simples e bíblica definição do amor é o cumprimento dos mandamentos de Deus. O amor é manter relações responsáveis com Deus e com o próximo. O amor é um relacionamento condicionado pela responsabilidade, isto é, observância responsável dos mandamentos de Deus. A obra de pregação e aconselhamento, quando abençoada pelo Espírito Santo, capacita os homens, mediante o Evangelho e a palavra santificante de Deus, a se tornarem puros de coração, a terem a consciência revestida de paz e a confiarem sinceramente em Deus. Desta maneira,
A meta do aconselhamento noutético é exposto com clareza nas Escrituras: levar os homens à amorosa conformidade com a lei de Deus. Aconselhamento com autoridade. Mas é bom observar que o aconselhamento cristão envolve o uso de instrução autorizada. A instrução autorizada requer o emprego de técnicas diretivas noutéticas. A técnica e toda a metodologia devem desenvolver-se do propósito e do conteúdo a ser-lhes apropriadas. O fim não justifica os meios, antes regula os meios. O amor brotará quando os conselheiros focalizarem sua intenção em purificar o coração, em tornar transparente a consciência e em edificar a confiança genuína. O aconselhamento procurará inverter aqueles padrões pecaminosos que começaram no Jardim do Éden. Quando o homem desobedeceu a Deus, sua consciência foi despertada e, cheio de medo, fugiu, cobriu-se e tentou esconder-se de Deus. Confrontado por Deus, percebendo que não teria êxito em evitá-lo, lançou mão da transferência de culpa e de acusações. Em oposição a fugir e ocultar-se, o aconselhamento noutético frisa o voltar-se para Deus com arrependimento. O aconselhamento noutético advoga que o homem, ao invés de desculpar-se ou pôr a culpa em outros, assuma a responsabilidade e a culpa, que se declare réu convicto, que confesse o pecado e que procure o perdão em Cristo. Ao lidar com Adão e Eva, Deus literalmente não lhes permitiu que fugissem das consequências do que tinham feito. Adão tentou uma escapada para o meio do bosque. Deus, porém, confrontou-o nouteticamente com a intenção de transformá-lo mediante palavras. As relações entre Deus e Adão haviam sido estabelecidas com base na palavra de Deus, foram rompidas pelo desafio feito por Satanás àquela palavra e foram restabelecidas pela palavra de Deus. Deus obteve dele uma confissão. Ele o interrogou até conseguir dele respostas satisfatórias. Deus deu-lhes esperança e lhe prometeu salvação em Cristo. Os mesmos métodos noutéticos foram usados quando Deus, por meio de Natã, confrontou Davi e quando Deus, em Cristo, confrontou a Pedro depois de sua negação. Cristo não se escondeu no jardim nem fugiu da cruz. Pelo contrário, nua e abertamente expôs-se ao encontro direto com o Deus da ira. Não clamou por misericórdia naquela hora, nem se pôs a apresentar escusas. Não tentou cobrir-se ou proteger-se, mas antes suportou o golpe total da ira de Deus em lugar dos pecadores culpados. O aconselhamento noutético apoia-se na dinâmica da redenção e a reflete em cada um dos seus itens. Portanto, seu poder, como também sua temível responsabilidade, brota do fato de que a confrontação noutética necessariamente utiliza a plena autoridade de Deus. Fracasso na confrontação noutética. Eis uma pergunta válida. Você já falhou alguma vez? Sim, os conselheiros noutéticos têm seus fracassos. Entretanto, desde o princípio do aconselhamento noutético, os fracassos têm sido relativamente infrequentes. O mau êxito é geralmente complexo e, portanto, difícil de analisar. Quando um conselheiro não consegue realizar bem a sua tarefa, como, por exemplo, quando deixa de trazer à luz um dos fatores envolvidos no problema do consultante, outros elementos de falha também podem estar presentes, razão porque pode ser difícil saber
com precisão de que modo ocorreu o fracasso. Quando o aconselhamento não dá certo, os conselheiros devem primeiro perguntar: quem falhou? Houve falha, é evidente, mas quem falhou? O conselheiro ou o cliente? Em Lucas 18, 18 a 30, há a narrativa de um aconselhamento frustrado, mas é claro que por culpa do consultante, não do conselheiro, porquanto o conselheiro era Cristo. O jovem rico, aristocrata, falhou. Falhou quando Jesus o confrontou nouteticamente e pôs o dedo na dolorosa mancha de sua vida. Cristo sugeriu-lhe ação que daria evidência à sinceridade do seu desejo de servir e amar a Deus. Mas a reação do poderoso cidadão demonstrou que seu decantado apego aos mandamentos era superficial. As escrituras dizem que ele se retirou triste, porque possuía muitos bens. O fracasso, nesse caso, como no caso da multidão que seguia a Cristo e depois deixou de acompanhá-lo, é fracasso da pessoa interessada. Os conselheiros noutéticos devem ter consciência de que o fracasso pode não ser por culpa deles. Haverá ocasiões em que os clientes interpretarão derrotas como vitórias. Às vezes, por exemplo, querem arranjar-se com alguma coisa menor do que a total reorientação de sua vida. Frequentemente, se contentam com soluções para problemas imediatos. Desejam procurar auxílio para resolver um problema de falta de habilidade ou de realização, em vez de se aprofundarem para a erradicação do problema que os precondicionou, do qual o problema de realização não passa de mero exemplo isolado. Esses encerramentos prematuros do aconselhamento devem ser considerados fracassos, ainda quando os clientes não pensem assim. Assim, é que é difícil a questão dos fracassos. O fracasso deve ser visto de vários ângulos. Os conselheiros sabem que falham porque são pecadores e porque as pessoas com as quais eles trabalham são pecadoras também. Se há uma parte segura do aconselhamento, é o fracasso. E todo conselheiro que trabalhe com outras pessoas está fadado a ter fracassos. Contudo, não há porque haja incidência de fracassos semelhantes a que ocorre no aconselhamento ou psicoterapia mantida por longos meses ou anos sem que se verifique mudança para melhor ou com mudança para uma condição pior. Em comparação com isso, os conselheiros noutéticos se arrogam alto nível de sucesso. A questão do fracasso implica necessariamente na discussão do sucesso. Em que consiste o sucesso noutético? Em seu sentido mais completo, ter sucesso é obter a mudança bíblica desejada justamente com a compreensão da parte do consultante de como se efetuou essa mudança, como evitar futura recaída em padrões pecaminosos semelhantes e que deverá fazer caso isso lhe aconteça. A obtenção de apenas parte dessas metas deve ser considerada pelo conselheiro como sucesso parcial somente. Algumas razões de fracasso. Quando falha o aconselhamento noutético, por quais razões terá acontecido isso? Primeiro, é bom considerar as falhas peculiares aos conselheiros. Provavelmente, a principal razão pela qual falham os conselheiros é porque, às vezes, eles ficam tomados de demasiada simpatia pelas queixas e escusas do cliente. Com frequência, quando um cliente conta uma história digna de dó, o conselheiro sofre a tentação de achar que, de fato, se trata de um caso especial.
Se o conselheiro acaba concordando que, sob aquelas circunstâncias, o cliente não era responsável por suas ações, fica bem pouca coisa que o conselheiro possa ainda fazer. O próprio conselheiro colocou-se numa posição impossível. Com efeito, o que fez foi negar as promessas e garantias feitas por Deus, conforme 1 Coríntios 10:13, as quais serão discutidas amplamente mais adiante. Há somente um caminho a seguir se o conselheiro cair em si a tempo: admitir seu erro ante o consultante e prosseguir daí por diante do jeito certo. Os conselheiros erram quando se deixam levar por excessiva simpatia pelas escusas e não responsabilizam os clientes por seu comportamento, mas nunca poderão errar quando se enchem de verdadeira simpatia por eles. Talvez a primeira atitude se lhe possa chamar simpatia e a última empatia. Quando os conselheiros apenas ficam de coração mole, agem sem real misericórdia para com os consultantes. A atitude mais bondosa, empática, consiste em falar a verdade, ajudar o cliente a enfrentar o seu pecado pessoal e encorajá-lo a fazer as mudanças necessárias para retificar a situação. Outro erro dos conselheiros é tirar conclusões depressa demais. Pode acontecer que ouçam muito pouco de uma história ou apenas um lado dela, saltando logo para as conclusões. Também falham os conselheiros quando deixam de aprofundar-se em busca dos padrões subjacentes, atendo-se apenas a problemas de realização. Os conselheiros podem errar por exagerado envolvimento emocional. Não são capazes de envolver-se no sentido próprio, mas se envolvem demais no sentido de que permitem que suas emoções obscureçam a sua capacidade de julgar. Quando isso acontece, os conselheiros estão na mesma armadilha em que caíram os seus clientes, tão emocionalmente envolvidos nos seus problemas que não pensam mais direito, permitindo que os sentimentos governem as suas ações. Os conselheiros noutéticos sempre enfrentam a tentação de se tornarem prepotentes no uso da autoridade, empregando-a por gostarem dela ou deixando de distinguir entre a autoridade de Deus e as opiniões pessoais deles. Quando isso se dá, desaparece o elemento noutético de interesse pelo bem-estar do consultante. O conselheiro amador, que pode ler este livro de maneira casual, sem ter em mira o amor, a glória de Deus, bem pode interpretar mal e empregar mal o sistema para seu prejuízo e em detrimento dos seus consultantes. Daí a importância de considerar as qualificações do conselheiro capaz, o que será feito na próxima sessão. Para abreviar o que, aliás, poderia ser uma longa lista de possíveis pontos de fracasso, basta dizer que os conselheiros estão sujeitos a cair exatamente nos mesmos erros cometidos por seus clientes. Por consequência, é importante que os conselheiros examinem sua própria vida e suas práticas de aconselhamento à luz de todo e qualquer erro que possam detectar em outros. Os consultantes se constituem em fortes lembretes de erros e pecados humanos, e nesse sentido estão entre os mais valiosos mestres do conselheiro. Qualificações para o aconselhamento. Quais os requisitos do aconselhamento? Procurando decidir a questão de
competência, é importante que os cristãos determinem as qualificações bíblicas requeridas dos conselheiros em Romanos 15:14. Paulo escreve: E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes, confrontardes nouteticamente uns aos outros. Paulo tinha a bondade e o conhecimento na conta de qualidades características dos bons conselheiros. São qualificações essenciais. Qualquer coisa menos que isso não pode tornar alguém incompetente para aconselhar. Paulo reconhecia que todo cristão pode engajar-se no aconselhamento noutético tão logo possua essas qualidades, bondade e conhecimento. Temos visto, contudo, que esta é, por excelência, a obra do ministério do Evangelho, do ministro do Evangelho. Em Colossenses 3,16, passagem paralela na qual Paulo também considera a confrontação noutética como parte da atividade normal dos membros de uma comunidade cristã, ele condiciona a confrontação noutética a que se conheça ricamente a palavra de Deus, conhecimento habitualmente aplicado com sabedoria. Conhecimento e bondade, informação e atitude, verdade e desejo de ajudar a outros são requisitos igualmente importantes. Paulo admitia que em circunstâncias normais não lhe teria sido necessário escrever à igreja de Roma, pois estava convencido de que aqueles irmãos possuíam essas qualidades, sendo, portanto, competentes para aconselhar, isto é, para confrontar nouteticamente uns aos outros. No entanto, declara ele: Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios. Romanos 15 e 16. Duas coisas são transparentes. A primeira é que, como Paulo lhes estava ousadamente trazendo à lembrança alguma verdade, ele os estava de fato confrontando nouteticamente pelo correio. A carta a Roma, particularmente em sua segunda metade, é bom exemplo de confrontação noutética. Como questão, de fato, na sua maior parte, as cartas de Paulo têm tom noutético. Para compreender o que significa a confrontação noutética em situações concretas, basta ir às suas epístolas, pois nelas vemos Paulo a lidar numerosas vezes com dificuldades surgidas nas igrejas locais. E é isso que Paulo estivera fazendo na epístola aos Romanos. Com coragem ele os estivera fazendo lembrar alguns pontos, a despeito do fato de que eram capazes de, por si mesmos, resolver nouteticamente esses problemas. Entretanto, Paulo achava que, por causa da graça especial que lhe fora dada, por causa da maneira como Deus se utilizava dele na pregação do Evangelho, com grande poder, existia algo que ele poderia fazer a fim de ajudá-los. Paulo também nota que a habilidade noutética envolve bondade e conhecimento em grande medida, plenitude, cheios de todo o conhecimento. Preeminentemente, um conselheiro noutético deve ser versado nas Escrituras. Esta é uma razão porque os ministros bem preparados podem tornar-se excelentes conselheiros. Um bom curso de seminário antes que numa escola de medicina ou do que um grau acadêmico obtido em psicologia clínica é o mais adequado lastro para um conselheiro. O verdadeiro aconselhamento inclui a transmissão de informação. Aconselhar significa, entre outras coisas, dar conselhos. O Espírito Santo emprega conselheiros para
endireitar coisas erradas pela aplicação da palavra de Deus aos problemas humanos. Conhecer as Escrituras não é somente memorizar e catalogar fatos. Aqueles em quem habita ricamente a palavra de Cristo, Colossenses 3,16, é aquele que conhece o significado das Escrituras para a sua vida pessoal. Como ele é capaz de resolver biblicamente os seus próprios problemas, está qualificado para ajudar outros a fazê-lo. Conhecimento e bondade combinam-se para essa finalidade, porque é preciso desejar de coração o bem-estar de outra pessoa para motivá-la a deixar transparecer os cursos errôneos da conduta e empenhar-se em corrigi-los. A bondade abrange tanto o envolvimento como o interesse empático sobre o qual já se disse algo. Também compreende o entusiasmo da vida que manifesta Cristo, pelo qual se comunica esperança ao consultante. As duas qualificações indispensáveis aos conselheiros noutéticos são bondade e conhecimento. Há, porém, uma terceira, sabedoria. Vide Colossenses 3,16. O exame de Provérbios 1, de 1 a 7, mostra que 3 espécies de palavras foram empregadas para explicar o que Deus quer dizer por sabedoria. Essas palavras envolvem: letra A, aprendizagem e conhecimento. B, habilidade prática na aplicação dos princípios gerais e situações concretas. C, conduta com orientação pactual moral. Em suma, sabedoria é o uso hábil da verdade divina para a glória de Deus. O conhecimento e o interesse precisam ser reforçados pela habilidade de tecer relações pessoais. Os conselheiros que pretendam aconselhar nouteticamente devem procurar desenvolver-se mais plenamente nesses 3 elementos. Aplicações pastorais. A maioria da clientela com a qual este escritor trabalha vem por referência de consultantes anteriores. Alguns vêm como resultado de elocuções feitas nas igrejas e pelo rádio acerca dos princípios do aconselhamento noutético. Mas o fator principal é que as pessoas ajudadas pelo aconselhamento contam-no aos parentes e amigos que também têm problemas. O freguês satisfeito é a melhor propaganda. Vale para o aconselhamento noutético. Os pastores verão que tão logo ganham êxito como conselheiros, a informação circulará na igreja e na comunidade. Não demorará e um pastor assim provavelmente vai ter mais solicitações de aconselhamento do que poderá atender. Afortunadamente, os princípios do aconselhamento noutético não só farão dele um conselheiro de sucesso, como também o capacitarão a prestar ajuda a maior número de pessoas em prazos mais breves, resultando disso que ele poderá desempenhar um ministério que se expande e se amplia crescentemente. Os princípios do aconselhamento noutético atingem todos os aspectos do ministro. O pastor nouteticamente orientado tende a tornar-se carinhosamente franco para com o seu rebanho. Os princípios do aconselhamento penetram cada uma das áreas do ministério pastoral. Um pastor que se interessa nouteticamente pelas pessoas procura o benefício delas para a glória de Deus. Daí ele não fica com rodeios nem dá corda a discussões com a gente. Ao contrário, trata de ser específico quanto aos problemas pessoais e tenta corrigi-los honestamente. Sua gente se dará conta de que ele está preocupado com as questões que valem a pena, e não com pontos secundários.
será tido por ela como homem de coragem, como ele não se acomoda ao status quo. Alguns ficarão ofendidos, mas a maioria receberá grande ajuda da parte dele, e quase todos, concordem com ele ou não, o respeitarão. O homem dotado do amoroso envolvimento de que fala Paulo exercerá um ministério singularmente profícuo em sua comunidade. O ministério que procura manter sua fidelidade para com a palavra de Deus precisa tremendamente da orientação noutética. Harold, pastor que recebeu treinamento noutético, teve que enfrentar um problema pessoal. Um homem que estivera frequentando outra igreja evangélica da comunidade tinha começado a visitar sua igreja, mas Philip, o pastor da outra igreja, comentara com Harold que esse homem estava prestes a unir-se à sua igreja. Aquele que recebera o treinamento pastoral noutético ficou sem saber se visitava o interessado no evangelho ou se o incentivava a continuar frequentando a igreja pastoreada por Philip. Não queria envolver-se em desvio de membros de igreja alheia. Um conselheiro sugeriu que talvez desse certo proceder a uma confrontação noutética franca e aberta. Sugeriu que quem sabe pudesse confrontar o pastor e o neófito diretamente com o problema. Se você não sabe bem o que dizer, continuou, por que não introduz o assunto dizendo, estou com um problema? E em seguida o expõe. Se você tem um problema e não sabe outro modo de começar, sempre pode dar a partida com isso. Harold o fez. Quando falou com outro pastor, este disse: se ele está frequentando sua igreja, vá adiante e estimule-o. Que mais poderia ele dizer? Harold visitou então o interessado e outra vez começou dizendo: estou com um problema. Disse-lhe o neófito: agrada-me a maneira direta e honesta como o Senhor me apresentou essa questão. Em resposta, vou ser direto e honesto com o Senhor. O outro ministro pode ter pensado que eu estava perto de tornar-me membro da igreja dele, mas essa nunca foi minha intenção. Quero que o Senhor saiba que estou interessado em sua igreja, e uma coisa que serviu para fortalecer muito este meu interesse é o fato de que o Senhor mostrou-se capaz de falar-me com franqueza, direta e honesta sobre um problema como este. Posteriormente, aquele interessado no evangelho uniu-se à igreja pastoreada pelo ministro que tivera o treinamento noutético e veio a ser um valioso membro da igreja. O pastor que traz alguém para a sua igreja nesses termos pode sentir-se livre para falar-lhe em qualquer época futura acerca de todo e qualquer assunto sem hesitação. Suas relações com o outro pastor e com o membro da igreja em perspectiva são abertas e claras, e sua consciência permanece em paz. Muita falsa acusação de desvio de membros de igreja poderia ser evitada mediante clara abordagem noutética.